Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. E não esqueçam de colocar as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho. E para nós começarmos hoje a nossa caravana aqui do Evangelho, eu separei aqui um texto que fala: Jesus para o homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Está em Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se, para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do Reino? Escrito por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, assim, através dessa reflexão, podemos então fazer a nossa prece inicial. Vamos agradecer aos nossos mentores, os nossos anjos guardiães que nos acompanham nessa jornada terrena. Só temos a agradecer a Nossa Senhora Mãe Santíssima por nos envolver com seu manto azul de luz todos os dias. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos, Mestre, por tudo que nos ensina até hoje, onde esta semana comemoramos sim o seu nascimento e o nascimento de nós mesmos. E assim agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. E em agradecimento, fazemos a prece que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim, agora já harmonizados, podemos fazer agora a nossa leitura do Evangelho de hoje. Estamos aqui no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Estamos aqui no emprego da riqueza, no item 12. Então, é de um espírito protetor de Cracóvia, de 1861. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão o fato de possuírem como objetivo permanente a conquista do bem-estar material. Os homens dão pouca importância e dedicam pouco tempo para o seu aperfeiçoamento moral, que é tão somente o que será levado em conta na eternidade. Aliás, o aperfeiçoamento moral deveria ser uma questão do mais alto interesse para a humanidade. Na realidade, os interesses de vocês estão em satisfazer seus exageros, suas vaidades e seus excessos. Quanto sofrimento, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro para aumentar uma fortuna muitas vezes já mais do que suficiente. O cúmulo da cegueira é ver pessoas se sujeitando a trabalhos árduos, vangloriando-se de uma existência dita de sacrifícios, tudo por amor excessivo ao dinheiro e aos prazeres que ele proporciona, como se trabalhassem somente para os outros e não para si mesmos. Insensatos. Acreditam realmente que serão levados em conta os esforços cujo egoísmo, orgulho e vaidade são os verdadeiros responsáveis? Acreditam que alguma coisa será considerada? Se não derem importância ao futuro, se não auxiliarem o próximo, vocês que possuem uma boa posição social, pensaram apenas no corpo, em seu bem-estar, seus prazeres. Esses são os únicos objetivos das preocupações egoístas que possuem, pelo corpo que um dia vai morrer. Descuidaram-se do espírito que viverá eternamente. Assim, esse corpo tão estimado e acariciado por vocês tornou-se um tirano, fazendo com que o espírito se torne um verdadeiro escravo. Seria esse o objetivo da existência que Deus concedeu aos homens? Então, assim, através desse texto aqui, muito reflexivo, que é sobre o emprego aqui da riqueza, esse espírito aqui, ele nos aponta o que Jesus, ele nos trouxe com seus ensinamentos, e Jesus, ele já sabia também dessas dificuldades do espírito que quer se elevar. Por isso, Jesus, ele sempre aqui apontou para nós vigiar e orar. E principalmente na prece que nós fazemos até quando abrimos aqui o Evangelho. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Então, olha só, quando essas tentações, até que o Espírito aqui ele coloca, são tentações que nós mesmos colocamos diante dessas nossas vibrações do orgulho, do nosso egoísmo. Então, esse amigo espiritual aqui, ele coloca muito bem no seu texto todo esse lamento. E se a gente for ler esse texto, ele é um lamento de ver a tristeza que esse espírito está vendo da grande preocupação dos homens na preocupação do ter e não o ser.
Então, aquele aponta que nós esquecemos que somos espíritos imortais, que todo esse acúmulo, que todo esse emprego excessivo da riqueza não vai com a gente através do túmulo, ele vai ficar. Então, às vezes, quando se cultua tanto o corpo, tantos prazeres, as paixões terrenas, e esquece de si mesmo, de enriquecer pela moral, pelo seu conhecimento. Então, é isso que ele nos aponta aqui e faz refletir, porque nós vimos muito isso. Muitos seres que têm, eles querem ter mais ainda, então trabalham, né? E ainda se vangloriam, trabalham para conquistar sempre mais, mais, mais e mais. E aí, para quê? Né? Essa conquista tanto material e quando é para um curso de autoconhecimento, de automelhoramento, um momento para si só, um momento de fazer um evangelho, não importa se é o evangelho à luz do Espiritismo, se fazer a Bíblia, ler a Bíblia, estudar um curso de autoconhecimento, de automelhoramento, não importa. Mas aí a pessoa sempre vai dizer: eu não tenho tempo para isso. Ou seja, não tem tempo para si mesmo. E cadê o alto amor, né? Cadê esse conhecimento dessa melhoria de si mesmo? Então é isso que ele nos aponta aqui, que o que adianta se esforçar tanto para ter através do próprio orgulho, do próprio egoísmo para si mesmo, para tanto acúmulo, para que depois não vá levar para nada. E mais uma vez, gente, aqui o evangelho ele não abomina a riqueza, mas sim o que se faz dela e como você vive dela, e não ficar escravo. Então, aqui lembrando que quando ele fala, né, olha a pergunta final que esse espírito ele coloca. Seria esse mesmo o objetivo que Deus nos concedeu? Deus nos deu a vida para só conquistar, conquistar? Então vamos pensar, né? A gente conquista, 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 aí a gente morre. A gente sabe que todos nós um dia vamos ter aí um fim terreno. Aí depois, e aí? Não volta mais? E aí essa fortuna também, como é que fica, né? A gente já sabe que não vai comprar um lugarzinho lá no céu, porque não existe isso no plano espiritual. Então, assim, essa reflexão que ele nos faz aqui, porque há bilhões de anos que fomos aqui, né? Que o homem está aqui para viver pouco, porque se a gente for ver a imortalidade do espírito e o que a gente vive aqui na Terra é muito pouco comparado. E nesse pouco, a gente só vai correr atrás do material, né? Só vai enriquecer, aumentar cada vez mais. E nós? O que fazemos por nós? Hã? Luiz, pode falar, você abriu seu microfone, por favor. Realmente aí é a dificuldade que ele mostra, né? Quanto mais a fortuna vem, mas percebe-se que a fortuna não está dentro do ser, por isso que precisa muito e não satisfaz, porque está fora, então ele não tem controle. Teresa de Ávila, a Madre Teresa de Ávila, ela escreveu Castelo Interior. Então ela vai penetrando no castelo, chega um momento em que você tem um barulho ensurdecedor, que ela chamava barulho das panelas que faz. Isso daí, o que que significa? Todos nós temos muitas vidas para chegarmos até hoje que nós tivemos. Cada personalidade dessa causa-nos um barulho interior. E se nós não soubermos administrar a nossa emoção, esse barulho torna-se ensurdecedor e dificulta nós chegarmos à sala do trono, que é a sala da conversa com Deus. Então, é necessário que nós nos acalmemos.
e olhemos para o nosso interior para que nos domine toda essa questão que nos atormenta, das personalidades todas que tivemos. Então, tudo está dentro de nós. E se nós não conseguirmos nos equalizar, nós não alcançamos a superioridade. Então, é esse equilíbrio que é necessário. E dentro disso daqui, o que ele faz, o jogo aqui, é aquilo que praticamente a parábola dos talentos nos explica muito bem. Um foi dado 5, outro 2 e um escondeu. Por quê? Para que a gente chegue a um talento, e o talento era o maior valor que tinha na época. Então, qualquer coisa que da potência de Deus, o que é um talento? É uma virtude. Para nós conquistarmos a humildade, nós somos obrigados a ter mais talentos. Temos que ter paciência, temos que ter tolerância. E então, com um talento só, se você não for muito esforçado, você acaba ignorando e continua na vida mundana. É essa dificuldade que mostra a parábola dos talentos aí para todos nós. Então, dentro desse princípio, para nós sairmos desse ego interior, as coisas do mundo, precisa abrir os olhos íntimos de nós para vermos, porque nós só enxergamos fora o que temos no nosso próprio universo. Até compreendermos isso, é a nossa dificuldade para que nós possamos nos melhorar. Obrigado. Era isso que eu tinha para dizer sobre Obrigada a esse você, momento. Luiz. Obrigada a você. E você gostaria de fazer a nossa prece final hoje? Pode ser? Então tá bom. Não tem ninguém mais para falar? Não, ninguém mais abriu o microfone. Pode fazer, Luiz, por favor. Vamos assim, unindo o nosso esforço para doarmos. Lembrando que doação é todo o nosso íntimo interior carregado do amor, da bênção e do desejo real para que a nossa vontade possa ser acionada. E vamos assim buscando olhar por todo esse nosso planeta em gratidão, abençoar o planeta azul, que possamos cada vez mais nos tornarmos mansos para sermos herdeiros deste planeta. Abençoemos a todos os moradores das águas. Abençoemos a todos os moradores terrestres de todos os reinos que respiram o ar. E assim, vamos buscando a todas as nações que ainda estão em guerras, desnecessários ainda, para o ego que quer dominar pela força. Busquemos compadecer-nos de todos eles, de todos os governos tiranos, autoritários. Abençoemos a todos os leitos de dores, aqueles que vivem nas ruas, nas drogas, nos crimes, nas cadeias. Abençoemos a todas as crianças abandonadas, velhos que estão desamparados também, longe da família de todos. E vamos assim doando por todos aqueles que hoje estão em sofrimento maior, pela mudança de ciclo, desesperados, e depressão, ansiedades, medos, aquele número de suicídios que vem aumentando, que possamos conter um que seja hoje na nossa doação de amor. É por todos os hospitais, por todo leito de dor, que possamos estar atentos com o nosso coração vibrando. E vamos assim vibrando por todas as religiões que buscam o Evangelho deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelos seus ensinos, pelo Espiritismo, pela nossa aliança evangélica,
pelo nosso centro CEF. E assim, vamos buscando pedir a proteção do Dr. Bezerra de Menezes com a nossa água, que com a ajuda dele possa iluminar, magnetizando todas as águas que temos. E assim pedimos extensão para todas as nossas caixas d'água, para que também fluidifique a água que utilizamos na nossa higiene pessoal, na nossa alimentação. E assim por todo o nosso grupo, que possamos estar unidos neste momento sublime, em que Jesus torna a nascer entre nós. Que o nosso coração se abra qual um berço amado a colocar o amor para caminhar conosco. E agradecendo a oportunidade, vamos assim pedindo a presença de todos os amigos, de todos os nossos entes queridos que estejam envolvidos conosco. Em nome de todos eles, de Jesus, o nosso querido Mestre, e a Deus, o nosso Pai, encerramos esta nossa reunião, dando graças a Deus. Muito obrigado.